Olá, antes de ontem, quarta-feira, eu fui assistir ao culto na Igreja Adventista do Sétimo Dia da cidade de Everett, aqui no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, e um irmão ele deu lá uma notícia que chamou a minha atenção. Ele disse que o governador do estado de Louisiana havia formulado um decreto em que a Bíblia teria que estar presente nas salas de aula das escolas públicas daquele estado. E é interessante, né? Eu percebi que a igreja viu como algo bom, né? E realmente, a princípio, parece algo bom, né? Porque a Bíblia sendo colocada nas escolas, poxa, né? É muito bom, a palavra de Deus é muito bom. Só que me lembrou, né, das vezes que o Estado se juntou com a igreja, ocasionando perseguição ao povo de Deus. Isso a gente vê lá na Idade Média, quando a igreja romana, ela perseguiu e prendeu e matou, jogou a fogueira, as feras, cerrou ao meio, muitos cristãos que não aceitavam os dogmas desta igreja, da igreja romana, da igreja católica romana. Se você for lá em Daniel 7, verso 25, você vai ver falando disso que eu mencionei agora. Ali fala de um chifre pequeno, um poder que iria oprimir o povo de Deus, que jogaria a verdade de Deus por terra, por um tempo, 2 tempos e metades de um tempo. E esta mesma profecia vai se encontrar lá em Apocalipse, agora como 42 meses ou como 1260 anos. Nós sabemos que em profecia 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo vai dar 1260 anos. E você, então, analisando essa profecia em paralelo com a história, você vai perceber que essa profecia se cumpriu no ano 538 depois de Cristo até o ano de 1798 depois de Cristo. No ano 538 foi quando então o último poder ariano, os ostrogodos, que fazia a oposição ao papado, foi expulso de Roma. E no ano de 1798 foi quando então o general Berthier, a mando de Napoleão Bonaparte, aprisiona o Papa Pio VI. Então, já houve perseguição no passado, quando o Estado ele se junta com a igreja. Por isso que eu fiquei com o pé atrás. E se você for lá em Apocalipse capítulo 13, lá vem falando de 2 bestas. Em profecia, a besta significa um poder político ou religioso que é antagônico à verdade, antagônico a Deus. E se você pegar Apocalipse 13, do verso 1 até o 10, vem mencionando uma besta, um poder que vai emergir do mar. Mar em profecia significa um lugar muito povoado e besta um poder. E nós entendemos que pela profecia e pelo método historicista, essa besta, esse poder, aconteceu lá na Idade Média. O que eu já mencionei para vocês, né? Foi o papado, a igreja romana, quando então persegue o povo de Deus. Só que do verso 11 em diante, do verso 13, fala de uma segunda besta, que agora vai emergir da terra. E essa segunda besta vai dar poder à primeira besta. E vem falando ali na segunda besta, no verso 11, que essa besta que emerge da terra, agora de um lugar pouco povoado, ela tem 2 chifres como de um cordeiro, mas que fala como dragão. Nós entendemos pelo método historicista que essa segunda besta será um poder que vai acontecer aqui nos Estados Unidos da América. Mas alguém pode dizer, mas espera aí, essa besta ela vai surgir de um lugar da terra, de um lugar não povoado. Estados Unidos é muito povoado, né? Mas em 1620, quando tudo começou aqui, com alguns europeus que vieram lá da Europa, fugindo da monarquia, fugindo dos dogmas papais, eles aportaram aqui no estado de Massachusetts
Massachusetts, no ano de 1620, e eram pouquíssimas pessoas, né? E eles tinham como lema estabelecer uma república e ter a liberdade religiosa. E foi uma nação muito abençoada por Deus. Os Estados Unidos é uma nação que foi muito abençoada por Deus, mas nós sabemos que essa nação, num futuro muito em breve, vai se transformar nesse poder que emerge da terra e que infelizmente irá contra os mandamentos de Deus, em especial o quarto mandamento, que nos orienta a lembrarmos do sábado. Será estabelecido um decreto dominical no qual será mudado para o domingo. Isso já aconteceu, esse decreto dominical já aconteceu no passado, pela primeira besta, e vai voltar a acontecer agora, quando a segunda besta conceder poder à primeira besta. Voltando, né, ao que foi falado lá sobre a lei, né, em Louisiana, eu fui pesquisar a respeito e eu achei aqui no G1 dizendo sobre o que o irmão disse lá. Diz assim, ó: governador de Louisiana, nos Estados Unidos, cria lei que obriga as salas de aula a ter cartaz com os 10 mandamentos. Muito bom, né? A gente poderia falar, nossa, glória a Deus, né? E vem dizendo embaixo assim, ó, mais abaixo: o governador de Louisiana, Jeff Landry, assinou nesta quarta-feira, dia 19, isso no mês passado, uma lei que obriga a exibição dos 10 mandamentos em todas as salas de aula das escolas públicas. Com isso, o estado se tornou o primeiro nos Estados Unidos a ter essa exigência. A nova lei, elaborada pelo Partido Republicano, o partido do Trump, né, obriga a exibição de um pôster com os 10 mandamentos em fonte grande e facilmente legível em todas as salas de aulas públicas, desde o jardim da infância até as universidades financiadas pelo Estado. Nossa, que beleza, alguém poderia dizer, né? Glória a Deus que teremos os 10 mandamentos ensinados nas salas de aula, né? Lembra que eu falei da segunda besta que surge da terra? E essa segunda besta, então, ela dará poder à primeira besta e vai mudar o dia de guarda, vai mudar o sábado, a guarda do sábado para o domingo. Pois é, se você continuar lendo sobre essa lei em Louisiana, vem apresentando os 10 mandamentos. Mas se você prestar atenção, não são os mesmos 10 mandamentos da Bíblia, de Êxodo 20. Eu vou ler para vocês aqui quais são esses 10 mandamentos que estão obrigatórios agora a estarem nas salas de aula das escolas públicas do estado de Louisiana. O primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo: não tomar o seu santo nome em vão. O terceiro: guardar domingos e dias santos. Quarto: honrar pai e mãe. Quinto: não matarás. Sexto: não pecar contra a castidade. Sétimo: não furtarás. Oitavo: não levantar falso testemunho. Nono: não desejar a mulher do próximo. E décimo: não cobiçar as coisas alheias. Você percebeu que esses 10 mandamentos, que serão obrigatórios nas salas de aulas do estado de Louisiana, nos Estados Unidos, são 10 mandamentos adulterados, porque aqui o quarto mandamento lá da Bíblia, de Êxodo 20, que diz: lembra-te do dia de sábado para santificar, foi mudado para guardar domingos e dias santos, ou dias de festas. O segundo mandamento de Êxodo 20, que proíbe a construção de imagens de escultura e a sua adoração, foi suprimido daqui. E para que não ficasse apenas 9 mandamentos, o 10º mandamento de Êxodo 20 foi dividido em 2, porque se você pegar o 9º mandamento aqui que diz não desejar a mulher do próximo, e o 10º não cobiçar as coisas alheias, é o mesmo mandamento. Tiveram que dividir em 2, senão ficariam apenas 9 mandamentos. Vocês perceberam como Satanás, ele não é estúpido? Ele não é burro. Ele não vai tentar te enganar com algo que você já percebe que não é de Deus. Ele vai tentar te enganar com uma contrafação, com uma falsificação que parece que vem de Deus, mas não vem de Deus. Então, essa lei lá no estado de Louisiana, né, obrigando, será fixado os 10 mandamentos nas salas de aula,
esses 10 mandamentos são mandamentos adulterados, em que o quarto mandamento foi subtraído, aliás, foi mudado, né? Foi tirado e colocado, mudou a guarda do sábado para o domingo, e o segundo mandamento, que proíbe a adoração de imagens, foi subtraído. Se você for lá na semana da criação, você verá que Deus criou esse nosso mundo em 6 dias. E no 7º dia, que é o sábado, ele descansou, ele abençoou e ele santificou esse dia. É por isso que nós guardamos o sábado, porque nos remete à criação. O domingo foi colocado pelo homem, não por Deus. E em breve, muito em breve, essa segunda besta que surge da terra, na segunda parte de Apocalipse 13, irá colocar como lei a guarda desse sábado espúrio, que é o domingo e não o sábado. Cabe a nós sermos fiéis a Deus agora, nesse momento, para que quando essa mudança do dia de guarda do Senhor for colocado como lei, nós possamos ter forças para resistir e não pecarmos contra o nosso Deus, contra os mandamentos de Deus. Eu desejo para vocês uma ótima entrada de sábado, mas o sábado lá verdadeiro, o sábado verdadeiro que está lá em Êxodo capítulo 20, né? Do verso 8 ao 11. Lembra-te do dia de sábado para santificar. Então, desejo para todos vocês um feliz sábado. Horas benditas, santas e felizes são as que passo junto a ti, meu Deus. Ó Mestre amado, Criador divino, do santo sábado